eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Jesus disse: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, onde ele está? Entendeu? Jesus afirmou que está aqui nessa noite. Melhorou? Ele está aqui, tá? Graças a Deus. Ele disse que o Espírito, ele falou, o Espírito vai me glorificar. Por que, Jesus? Porque ele não falara de si mesmo. Vai falar só o que ouviu de mim e vai anunciar a vocês o que há de vir. Então, quando o Espírito está falando, é Jesus falando. Eis que estou convosco todos os dias. Amém? Não precisa andar com você, deixa eu. Amém? Graças a Deus. Ó, depois estude quando tiver um tempinho. E tem. É só não ter tempo para fazer outras coisas, algumas coisas. Aí vai sobrar um tempinho. Estude sobre as obras da carne e depois o fruto do Espírito. Amém? Porque um salvo, as obras da carne não aparecem mais. E se aparecer assim de supetão, ele odeia. Ele não quer mais ela. Ele quer o fruto do Espírito. Amém? Isso passa batido, não passa? Então, ressentimento é obra da carne. Ira, obra da carne. Dissensões, obra da carne. Pelejas, obra da carne. Feitiçaria, idolatria, tudo obra da carne. Amém? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. Olha. Amém? Então vamos lá. Que Jesus está aqui. Graças a Deus. Capítulo 5. Isso aqui é a cura de um paralítico de Betesda. Amém? A cura de um paralítico que estava lá em Betesda. É aqui, é o texto aqui. Onde é Betesda? Aqui, pô. Amém? E quem vai falar? Acabou, pô. Mesma coisa. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, de quem está vendo a cena? Quem está vendo a cena? Jesus, vendo este deitado e sabendo, Jesus sabia, que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior.
E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. É interessante, e chama a atenção, é que um homem aleijado, paralítico, deitado, e Jesus pergunta a ele se ele queria ser curado. Interessante, né? Porque, na verdade, tem uns que não querem, tem alguns que não querem. Por isso que Jesus perguntou. Tinha um aleijado no sangue de Siloé que vem Pedro e João, está pedindo esmola, e é aleijado. E a Bíblia diz, no mundo espiritual, a Bíblia diz que bem profetizou Isaías a respeito de vós, que vocês têm ouvido, mas não ouve de mau grado, não quer escutar, ouve rejeitando, e está tudo assim vendo e não querem enxergar. E a Bíblia diz no texto, em Atos, que não querem isso, e se vocês quisessem isso, eu ia curar vocês, mas não querem a cura, não querem se submeter. Amém? E o Jesus revela isso e faz uma ligação aqui, essa enfermidade, esse homem aleijado, paralítico, Jesus fala que a causa é o pecado. É o pecado que Jesus fala para ele, vai agora e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, aquela paralisia dele estava relacionada ao pecado. Agora, quando nós vamos para a Bíblia, a humanidade está toda aleijada, doente. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, a Bíblia diz isso, que está em Efésios 2, do 1 ao 3, todo mundo doente espiritualmente. A Bíblia diz que o Evangelho é assim, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, está morto espiritualmente, todos estão mortos, é o que diz a Bíblia. E a Bíblia diz que a perna daqui para baixo desse homem estava o quê? Paralisada, sem vida, não mexia, sem vida, tudo atrofiado. E o que acontecia lá? Né? Tinha um determinado momento, uma hora que um anjo descia, mexia a água e levava um paralítico na água e acontecia a cura. Era o que acontecia lá. E ele diz que há 38 anos que ele estava nessa situação. Quando ele ia, colocava alguém na frente dele e ele não conseguia. Ele fala para Jesus que ele até quer, mas chega lá, quando dá a hora ele vai, vai na frente dele e ele não consegue. Todo o ritual para poder ser curado. Aí Jesus, olha com quem ele está conversando. Amém? Olha com quem ele está conversando. Aí Jesus fala para ele, toma a tua cama, amém? Primeiro pergunta, quer ficar? Ele fala que isso ainda não foi por causa disso, mas com quem ele estava conversando, acaba esse problema de ir no tanque de Siloé, não tem mais isso, amém? Não tem mais instituição, não tem denominação, não tem nada, porque ele está conversando com aquele que só falou assim, levanta-te, toma a tua cama e anda, amém? Nas palavras de Jesus tem o poder divino, o poder que criou os céus e a terra, foi através da palavra, ele falou, tudo passou a existir. Aquele homem aleijado, sem movimento nenhum, sem vida na perna, que estava deitado naquela maca, era maca tipo uma esteira, ele simplesmente escutou a voz de Jesus, presta atenção, os músculos, os nervos foram tudo para o lugar, e aquele homem anda, levanta, pega a cama, enrola e vai embora. Amém? E todo mundo viu que aquele aleijado andando normalmente. E olha o que eles viram, o aleijado andando. Então aquele homem não está mais aleijado,
Aí olha o que eles falam para o homem que era aleijado. Olha que desgraça. Sabe que não pode pegar a cama num dia de sábado. Ué, ele responde, mas quem me curou, mandou. Amém? Quem me curou, que mandou. E quem foi que te curou? Não sei que Jesus saiu para não chamar a atenção. Jesus saiu, mas olha o que ele fala, quem me curou, mandou. As autoridades estavam ali falando com ele, mas quem fez aquilo nele, na cabeça do homem, tem autoridade para mandar. Amém? Amém ou não amém? Então, ele está falando assim, ó, quem fez isso comigo, eu acredito que é digno de eu obedecer a ele. Amém? Amém ou não amém? Esse homem, ele só falou, não precisou de ir no tanque, não precisou esperar anjo descer, ele mandou levantar aqui, como é que eu estou? Quando ele falou, um poder sobre-humano invadiu minha perna, eu estou aqui de pé. Isso é com Jesus, irmão. E a Bíblia manda a gente acreditar no nome de Jesus. A Bíblia diz que o Evangelho é Jesus falando, é o Espírito Santo falando. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Essas palavras aqui, está um poder divino nelas. Toda ela. Jesus falou assim, meu Pai me ama, sabe por quê? Porque eu tenho poder para dar a minha vida e tomá-la. Eu tenho poder para entregar e para torná-la de volta, e fez isso. Amém? A Bíblia diz que para nós, para os que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. A Bíblia, Jesus falou para os judeus, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, e eles estão falando que ele fala, que Jesus é um pecador, tratando Jesus como um pecador pela obra que ele fez, irmão. E Jesus continua, Jesus quando fala hoje, o negócio é as outras vozes atrapalhando. Mas quando a gente tem que se desarmar para escutar Jesus falando conosco, tirar todas as outras vozes de dentro de nós. Amém? Ele creu e levantou, e aquilo que estava paralisado, sem vida, passou a ter vida. E isso acontece até hoje. Amém, irmão? E esse homem passou igual aquele que 10 leprosos, um viu que estava limpo, voltou para glorificar a Deus, voltou. Quis logo obedecer. Sabe que não pode carregar, não pode, mas quem me curou mandou. Amém? Então agora o que vai acontecer? Quando a cura, ele cura. A palavra dele, ele é a ressurreição e a vida. As palavras dele são espírito e vida. Espírito e vida são espirituais. E vida gera vida. Gera vida onde não tem. Porque ele tem poder para dar vida, para entregar, para torná-la de volta. Ele tem poder para vivificar quem ele quer, diz a Bíblia. Amém? E quem quer é só crer. Se crer, vai o que esse homem simplesmente é assim que acontece. Ele era aleijado, passou a andar. Ninguém contemplou mais na vida dele a paralisia. Ninguém. Não dava mais para ver um paralítico ali. Passaram a enxergar um homem normal. E todo mundo ficou sabendo que quem fez aquilo ali foi o poder da palavra de um homem. Jesus. Amém? Então, o que tem no verdadeiro cristão, as pessoas têm que contemplar que homem nenhum normal poderia fazer aquela obra ali. É algo sobre-humano. E Jesus é o grande exemplo. Quando ele fala, está falando conosco.
É por isso que é um culto de libertação. Tinha um aleijado. O aleijado estava lá e Jesus, por que tu não quer ser curado? Quero. E ele pode curar. Só levanta, pode pegar, enrola e vai embora. Quando ele fala, acontece. Amém? E não é só para esse aleijado aqui não. Até hoje está acontecendo com outras vidas. Está acontecendo com outras vidas e acontece com todo aquele que crê. Não tem, as pessoas têm que ver esse poder, o poder dessas palavras na minha vida. Onde não tinha paz, onde não tinha alegria, não tinha, era só mentira. Onde não tinha o verdadeiro amor, onde não tinha benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas não tem daquele, não tem na vida de ninguém que não tenha Jesus e sua palavra, não existe isso. Quem não tem Jesus não possui isso, mas quem está com a palavra e está com Jesus, revela isso, e vai ser notório, uma pessoa transformada pelo poder dessa palavra, agindo da maneira que o Espírito Santo quer, onde o normal é se irar, onde o normal é ficar ressentido, ficar com raiva, normal, não, tu não fica ressentido, o normal é não querer mais papo, querer ir para o inferno, mas não, tu vai dando oportunidade, porque aquele que não levou em conta o meu pecado, tudo que eu fiz de errado, agora está em mim. Então eu não rebento logo, não quero que vá para o inferno logo. Existe uma longanimidade, existe uma benignidade, existe uma mansidão, existe o amor de cima, para trabalhar isso da maneira que agrada a Ele. Isso é o aleijado que levantou. Tu sabe que não pode, mas quem me curou que mandou. Não interessa o mundo falar não pode, mas quem me curou falar vai, eu faço. Porque eu sou uma nova criatura por causa dele. Eu estava aleijado no reino dos mortos, e ele disse assim, quer ser curado? Quero, sai de dentre os mortos, levanta de dentre os mortos, desperta tu que dorme. Eu estava o quê? O que a Bíblia está falando? Que eu estava o quê? Desperta, ó tu que dorme. Minha situação é tua. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te iluminar. Não tem outro jeito, tu vai levantar e andar. Agora tu vai levantar e andar em direção ao céu. Amém? Porque não interessa quem venha falar contigo, tu vai falar assim no mundo espiritual. Aquele que me curou, mandou. Aquele que me curou, mandou. Por que tu faz isso? Aquele que me curou me deu essa vida. Não sou mais aleijado. Eu era mudo. Aquele que me curou, eu não tinha como falar dele, ele me curou, agora eu só sei falar dele. Eu era surdo, eu era mudo, surdo para ele, eu vou escutar, mas aquele que me curou, a minha surdez espiritual, falou para mim ouvir só a voz dele, disse que é o normal de todo aquele que crê, só quer ouvir a voz dele. É um aleijado, revelar esse poder aqui, né? E revelou, está escrito aqui, que esse homem estava aleijado lá esse tempo todo, e Jesus sabia, e tinha todo um processo, e ele só perguntou, quer? Visível, né? Visível, quer que eu não estava vendo que ele estava aleijado? E como é que? Agora ele andar humildemente diante do Senhor, e se ele revelar assim, tu está aleijado espiritualmente em alguma área, nessa noite. Aí ele vira para mim, vira para você, ele está aqui? Quer ser curado? Está faltando fruto do Espírito em você? Quer ser curado? Está precisando poder? Tu está com várias partes do teu corpo aleijado, atrofiado, sem vida. Quer ser?
te dou hoje. Levanta e anda. É o mesmo Jesus. Não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se eu estava contemplando a morte, e eu quero afirmar para os irmãos que Ele, pela misericórdia, Ele me dá discernimento espiritual. Eu sei quando eu estou conversando que há pessoas aleijadas, atrofiadas. Por isso que essa mensagem veio agora de noite. E ele pergunta, quer? Quero. E é assim, porque o dever de todo homem é temer a Deus e andar humildemente com Ele. Sabe o que é revelando? Esse abençoado irmão, o apóstolo Paulo, que já tem uma data marcada para mim me encontrar com ele, todos nós, em nome de Jesus, ele falou que ele teve umas revelações incríveis que não dava nem para falar para os homens, não tinha como falar para os homens. Aí ele, para mim não me gloriar, ele me botou um espinho na carne, para um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não viesse a me gloriar, para eu não me exaltar pelas revelações que ele me deu. Aí eu orei 3 vezes a esse Deus, para ele tirar esse espinho da minha carne. Só que ele vira para mim, isso aqui é revelação para mim e para todos. Ele revelou para mim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a chave é a ele, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, porque descobri que quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Poder dele, a humildade, a necessidade, a confissão, rejeitando e falando para ele. Quando está conversando, eu quero, quando eu estou conversando com ele, estou pregando a palavra, eu quero ser mais salvo. Eu quero ser mais edificado espiritualmente a minha vida. E eu preciso cada vez mais. Tem um louvor do Gabriel Guedes que, de ti preciso. Não tenho vergonha, acordo de manhã, de ti preciso. De tarde, de ti preciso. De noite, de ti preciso. Só não preciso de mim mais, preciso do Senhor. E é assim, e ele perguntou ao aleijado, quer ser curado? Levanta, pega e rola e pode ir. É esse Jesus que fala nessa noite. Tem pessoas que vai aí fora, que vai desfrutar dessa dádiva, desse presente que a gente está recebendo nessa noite. É só enxergar com os olhos espirituais. Quer? Jesus dá ordem. Pode revelar que eu já fiz nessa noite.